Olá, eu sou o Maristel e seja muito bem-vindo aqui ao Guia Brasil América. Esse é o Papo Sem Censura, aquela dose semanal de realidade. E mais uma vez especial com a presença dos meus amigos Góes e Abel. Bem, hoje nós vamos tratar das primeiras medidas do presidente recém-eleito, Joe Biden. E eu, com muita humildade, vou deixar a parte econômica mais para essas duas feras aí. Vou passar só um leve rabisco assim. Eu acho que o Biden ele está fazendo aquilo que se esperava dele no âmbito, na parte ruim, digamos assim, para os conservadores, republicanos e liberais, né, que é voltar com regulação, tudo que ele puder tirar, tudo que ele puder fazer que o Trump fez via decreto, né, na canetada, ele vai tirar, ele vai desfazer, vai aumentar imposto, isso aí já era esperado dele. E pelo que eu vejo, as coisas assim relativamente boas que ele prometeu na campanha, ou até coisas das quais ele foi acusado pelo adversário, né, pela campanha do Trump, que foi tido como fake news, está se revelando agora que não era fake, né? Eu como um cara mais da geopolítica, mais antenado nessa parte, sim, né, ideológica, geopolítica, o que me espanta nesse começo não é nem tanto o que o Biden está fazendo, é o entorno. É aquela coisa da cloroquina entrar agora na revista de medicina americana, indicando como um tratamento, né, eficaz como a Covid. Enfim, coisas, a galera comemorando muito, o pessoal progressista lá, principalmente o pessoal, os chefes de Estado da Europa, né, os mais progressistas, comemorando muito, como se fosse assim, estivesse ganhando, a seleção do país dele estivesse ganhando a Copa do Mundo. Então, esse movimento, assim, as big techs agora relaxando pra caramba, você está vendo que está uma coisa muito mais tranquila, ou seja, esse movimento ao redor dele, das forças ao redor do presidente, né, grande mídia, as big techs, esse duplo padrão, que é o que eu sempre reclamo, você fica muito marcado agora com a entrada do Biden e a saída do Trump. E muitas das coisas que eu previ que iria acontecer, que agora, e pode escrever, nos próximos meses vai ser isso aí, vai ser o Biden tentando desfazer o que ele puder desfazer, né, aqueles 1000 dias em 100, né, o que ele puder desfazer o que o Trump fez, ele vai desfazer, política imigratória, Acordo de Paris, tudo isso ele vai tudo que o Trump disse que ia fazer ou que fez, ele vai desfazer ou não vai cumprir o que o Trump havia prometido. Mas me assusta muito, realmente, tem horas que você queria estar errado, né? Você faz uma previsão assim pessimista e quando você vê a coisa acontecer, você fala, puxa vida, eu queria muito estar errado, mas esse movimento ao redor da campanha do Trump, das big techs, da grande mídia, da Hollywood, né, a galera da cultura, né, e vocês vão ver, nos próximos, não precisa nem nos próximos 4 anos, nesse ano de 2021, vocês vão ver muita coisa assustadoramente contrária ao que foi feito na época do Trump por esses agentes econômicos / políticos, né, enfim. Fico aqui com a minha humilde análise, vou deixar para os mestres agora, porque é o que ele vai mais mexer na economia, com certeza. E então, começando com você, vai, meu amigo Góes. Olá, é um prazer falar com vocês, estar aqui mais uma vez num Papo Sem Censura, poder ouvir você, Omar, poder a gente trocar mais uma ideia, debater, ouvir aí o que vocês pensam, e também o Abel também tem uma visão aí bastante interessante, o Abel é um cara de mercado, e isso tudo eu acho que só contribui para nós e para todos que nos ouvem, né? Isso aí nos veem, também é muito bom. Pessoal, com relação à questão Biden, os primeiros dias dele, os primeiros 100 dias, assim, algumas coisas ficaram muito evidentes já em 3, 4 dias, né? O Omar falou, como bem falou o Omar, sobre algumas questões, mas, por exemplo, teve um debate entre os dois que foi um debate até ruim, um debate que eles quebraram o pau, que você via ali, nem parecia 2 candidatos à presidência da maior nação do mundo, né?
pessoal meio xarope, meio, né, meio perdido ali. Mas ali você via o Biden dizendo o seguinte, que o Trump era responsável, na época era 250 mil mortos, pelos 250 mil mortos, pelos 250 mil mortos. E o Trump dizendo que está fazendo, o Trump tinha um linguajar, né, ele sempre repete isso, um trabalho espetacular, né, maravilhoso, que tem feito, e ele ali falando, o Trump falou, você usa uma máscara enorme, aquela conversa toda. E aí você vê, o Biden se elegeu, está ali sentado na cadeira. Ele está usando a mesma equipe do Trump. E hoje eu vi um pronunciamento dele, uma entrevista do Biden, dizendo o seguinte, não há o que se fazer nos próximos 7 meses com relação à pandemia. É isso daí mesmo. Então você vê que é assim, uma coisa muito descarada, né? O cara condenava, mas está usando a mesma equipe, os procedimentos, alguma coisa ele mudou. Ele colocou o quê? Ele disse o seguinte, olha, não deve-se usar máscara no avião, nos prédios federais, mas isso já se fazia. E aí, como o Omar falou, você vê a mídia exaltando como se fosse uma ideia espetacular, algo que já era feito pelo Trump, que era criticado. Então, esse duplo padrão é horrível, porque o que acontece? A população que visualiza isso causa um certo embrólio no estômago, que você vê, estão me enganando, e ninguém gosta de ser enganado, né? Então, isso é terrível. E não só, a gente sabe que político faz muitas promessas de campanha, e tal, mas do ponto de vista do Covid, que era a coisa mais séria, que foi o que mais impactou para cima do Trump, você vê que não vai mudar nada. Ou seja, na verdade, o Trump não errou em nada. O que acontece é o seguinte, é o sistema que estava totalmente disposto a tirar o Trump. Isso desde a influência externa, da Europa, da Ásia, e interna, por parte dos políticos, do sistema político, do establishment, porque o Trump não era um político de carteirinha, e também das empresas, que de algum momento o Trump bateu com digamos, a produção na China. Isso incomoda muito tempo, porque tem muita empresa, as big techs, as empresas de uma forma geral, ela tem produção dentro da China, e que é mais barato, que dá mais lucro. Então o Trump era assim, era uma pedra no sapato e atrapalhava muita coisa. Mas aí você fala, se o Trump tira o pé e entra no esquema dos caras, ele poderia se reeleger. Mas daí não seria o Trump e não estaria buscando os objetivos que era América primeiro. Porque os empresários não estão preocupados em América primeiro. Eles estão preocupados em o seguinte, em ter o maior resultado possível, os políticos desenvolverem mais o poder que eles já têm e fazer mais negociatas. Então, isso é tudo muito complicado, né? Então, isso aí, para mim, do ponto de vista da Covid, não vão fazer nada, vão continuar a mesma coisa, e daqui a 7 meses já vai ter a vacina, vai ser uma coisa natural, não vai ter mais pandemia. E ponto, né? Aí, lógico, o Biden, ele, como o Omar também falou, algumas medidas ele já tomou para reverter o que o Trump fez. Por exemplo, sair da OMS, ele não vai sair da OMS. Por exemplo, algumas coisas, eu acho, ele reconheceu o Guaidó na Venezuela, que foi um susto para muita gente. No Brasil tem uma crítica porque ele fez isso. E agora ele diz que ele vai ajudar a implantar a democracia na Venezuela. Sabe lá o que os democratas vão fazer. Eu sei o seguinte, durante o governo Trump, quando ele se elegeu, disseram que o relógio do fim do mundo tinha se adiantado e que ia ter a Terceira Guerra Mundial. Não houve guerra no governo Trump, em comparação a todos os outros presidentes dos últimos 20 anos. E é capaz do Biden criar uma guerra, de querer ele mesmo peitar, vai saber se vai entrar na Venezuela ou não. Mas vocês vejam que o negócio ele é muito mais complexo do que a gente pensa. E olha, se você for parar para analisar e comparar, mesmo, você vai ver que há muita diferença. E eu gosto de dizer o seguinte, minha preferência é pelos republicanos, por uma questão básica. E eu vou explicar aqui qual é a minha questão primeira. O Reagan criou uma lei para tirar os financiamentos a essas instituições, essas ONGs que dão amparo à mulher.
Porque essas ONGs e instituições de amparo à mulher, ela tem como objetivo o seguinte: controle da natalidade através do aborto. E eu, como cristão, eu não posso concordar com o aborto. Então, o que acontece? O Reagan criou essa lei, e desde o Reagan para cá, quando entra um presidente democrata, ele assina uma lei dizendo que tem que contribuir com essas ONGs. Quando entra qualquer candidato que é republicano, ele vota para tirar o financiamento. Isso aí, todos eles. Então, o que aconteceu? O Trump assinou para tirar, o Biden já assinou para continuar e botar grana nessas ONGs que eles colocam como apoio à mulher e que muitos deles têm uma questão de aborto. Então, por aí, eu já sou contra os democratas nesse aspecto. Ponto. Mas tem coisas que eu acho que eles estão fazendo direito. Tem coisa que eu acho, por exemplo, eles vão tomar uma medida que eles vão organizar e vão regularizar 11 milhões, pelo menos essa é a ideia, a notícia, 11 milhões de pessoas que estão aqui indocumentadas nos Estados Unidos, que já vivem aqui 5, 10, 20 anos. É óbvio, se você é uma camarada aqui, que ele não tem direito a ter uma drive license, uma habilitação para dirigir, permissão para dirigir, e está vivendo aqui de um jeito, de outro, trabalha, e o camarada já está, não cometeu nenhum crime, está tudo em ordem, não tem antecedentes criminais, eu acho que está correto regularizar a vida desse cara. Cria-se uma forma, uma questão especial para ele. A outra questão é o DACA. São essas crianças que, quando os pais vieram para cá, os pais ficaram ilegais, e as crianças as crianças vieram pequenas ou adolescentes. E aí, o Trump teve um rigor mais forte, não quis considerar. Eu acho que o Trump estava errado e eu acho que o Biden está certo. Outra questão aqui é o banimento de pessoas que vêm de países muçulmanos como Líbia, Irã, Somália, que é ali na África, e mais a Síria. Não importa se o cara tinha visto ou não, ele não podia entrar. Qualquer cidadão de lá estava banido. Agora não, eles liberaram para entrar. Lógico, existe um risco, é um país que não é amistoso dos Estados Unidos, pode ter um ataque? Pode. Mas, de certa forma, se tiver um controle, seria uma coisa legal. E a questão mais grave são aquelas crianças que foram separadas dos pais. Lá, naquele chiqueirinho, vamos colocar assim, para as pessoas entenderem, naquela prisão meio chiqueirinho que tinha na fronteira, feito pelo Obama. Aí era um ninho é um vespeiro mexer nisso. Mas o Trump olhou isso daí e falou o seguinte: bom, junto com as crianças tem um monte de homem. Esses caras podem abusar dessas crianças. E ele separou com um objetivo. E aí criou-se, a mídia veio e criou um maior problema, dizendo que ele estava separando os pais dos filhos. Na verdade, ele estava preservando as crianças. Mas agora o Biden vai tomar uma decisão diferente do Trump nessa questão. Algumas coisas já está acontecendo, outras dependem de aprovação do Senado, que o Senado é deles, e o Congresso, de uma forma geral. Então, eles vão conseguir avançar muita coisa. Agora, o que realmente, como o Omar falou que era conosco, vai pegar é o endividamento do Estado americano. Se você pegar aí, dentro das normas que ele está colocando, é dinheiro para isso. Pessoal, e não há, dinheiro é uma coisa escassa. Por mais que é um país rico, haverá aumento de impostos. Outro dia eu vi uma charge bastante interessante, um camarada distribuindo dinheiro, estava um casal assim, e aí, opa, estão distribuindo dinheiro. Aí a mulher falou assim, mas amor, é a sua carteira. A pessoa estava tirando dinheiro da carteira dele. Então, somos nós que vamos pagar essa conta. Então, é bonito, é tudo necessário, mas calma aí, terei que fazer com mais equilíbrio. O pessoal não está mandando ver, está fazendo do jeito que dá, e isso vai ter um custo para o próprio país lá no futuro. É uma questão mais socialista, é uma questão que os democratas querem trabalhar, mas espero que eles não errem tanto a mão assim, porque isso pode ficar muito caro e pesar demais para gerações futuras, inclusive para um país como os Estados Unidos. Isso pode pesar. Olá, meus amigos, Omar e Góis. É sempre um prazer estar participando com vocês desse bate-papo sem censura, com liberdade, hein? Que é um valor que temos que sempre buscar, ainda mais nos tempos de hoje, tempos sombrios, né? Com censura no Twitter, no Facebook, no Instagram, tá complicado. Mas enfim, aqui nós temos liberdade para expressar livremente.
Concordo, sim, com alguns pontos que foram colocados pelos colegas, mas quero deixar bem claro o meu ponto de vista em relação ao presidente Joe Biden Jr., que assumiu agora nessa semana como novo presidente aqui dos Estados Unidos. O Joe Biden é um democrata, o Joe Biden é um político experiente, como diz, uma raposa de Washington. O Joe Biden tem uma história, de certa forma, até trágica, ao mesmo tempo bonita, porque foi um senador muito jovem, um dos mais jovens aqui dos Estados Unidos, perdeu a esposa e a filhinha mais nova num acidente trágico de veículo, em que inclusive os seus 2 filhos também estavam nesse acidente, mas sobreviveram. Depois ele, mais à frente, criou, né, os filhos sozinhos e, enfim, casou-se com a Jill Biden, que hoje é uma professora de college, e ainda assim perdeu também o seu filho, Bia, também por um câncer alguns anos atrás. Então o Joe Biden tem uma história aí de muitos desafios superados na sua vida. Mas é um político tradicional, um político democrata de carreira, muitos anos de experiência em Washington, vai saber dialogar, vai saber negociar, eu diria assim, muito bem dentro do Congresso americano, tem uma amizade muito grande, inclusive com líderes republicanos, inclusive o Mitch, que é o líder republicano no Senado, eles são muito amigos, próximos. Em relação às medidas que ele tomou, era previsível, como costumo dizer, o Joe Biden é um político extremamente, por ser um político profissional, ele é previsível. Ele está fazendo exatamente aquilo que se esperava dele, que o seu eleitorado tem esperado. Ele assinou no primeiro dia 17 ordens executivas, basicamente desfazendo tudo aquilo que o Trump havia feito nos últimos 4 anos, no que diz respeito à imigração, à questão climática, já trouxe de volta os Estados Unidos para o Acordo de Paris, está ampliando a questão da diversidade na administração, inclusive o secretário de Defesa americano que assumiu agora, o general, é o primeiro afro-americano a assumir a Secretaria de Defesa dos Estados Unidos e, consequentemente, ter o controle do Pentágono. Então, é a novidade de ouvir mais as minorias, de ter uma postura muitas vezes, às vezes, até polêmica para quem é mais conservador, como é o nosso caso. Eu, particularmente, não escondo de ninguém que gosto do pensamento econômico dos republicanos, sou fã do Ronald Reagan, sempre deixo claro, apesar de tão querer de toda maneira eliminar todas as conquistas do governo Trump, mas eu não deixo, eu sempre friso, o Donald Trump fez sim um bom governo, do ponto de vista econômico, ele contribuiu bastante, diminuindo impostos, estimulando a economia. Lembre-se que antes da pandemia os Estados Unidos tinham um índice de desemprego de 3,5%, que é um dos menores níveis históricos dos últimos 50 anos, então tem muito mérito sim o Donald Trump. Saiu de forma meio atribulada, meio polêmica, e acabou aí, né, está pagando um preço, inclusive informações já estão dizendo que o impeachment dele vai começar a ser discutido no Congresso aí no mês de fevereiro. Mas enfim, vamos falar das medidas do Biden, né? O que a gente espera do ponto de vista econômico, que é a área que eu milito, a área que eu estudo, é a área que eu diria que eu tenho expertise e posso falar com bastante autoridade. Eu, assim, tenho uma visão, apesar de tudo, otimista. O próprio Biden disse que vão ser 100 milhões de pessoas vacinadas nos primeiros 100 dias. Ele falou isso numa entrevista coletiva, vamos ver se vai cumprir da mesma maneira que ele falou. Nem tudo aquilo que se coloca como promessa, onde já se viu, né, uma frase dele, um presidente americano conseguir fazer tudo, ou que tudo aquilo que ele propõe seja aprovado no Congresso. Uma democracia requer muita negociação e não necessariamente todas as propostas vão ser aprovadas. Isso é muito positivo, né? Quando algumas pessoas ficam com medo de uma agenda progressista, de esquerda aqui nos Estados Unidos, não é assim que a banda toca, não, né? Tem que haver uma negociação, tem que ter um convencimento e tem que ter discussão no Congresso americano e até mesmo da opinião pública para que temas, principalmente mais polêmicos, passem. Mas é lógico que o Biden, até quanto na sua campanha, ele tem sido muito assim, eu diria, compreensível, e até mesmo olhando com bastante carinho essas minorias, que é a base de apoio dele, que envolve a comunidade LGBT, que envolve os negros, que envolve, enfim, vários tipos de minorias que o Biden, obviamente, como Partido Democrata, tem
olhado aí com bastante carinho, uma vez que o Trump, questões climáticas, questões de minoria, o Trump meio que não queria nem saber disso, ele não, tipo assim, não era a preocupação dele. O Biden vai ter um apelo muito mais social, eu diria, assim, na parte econômica vai ter sim programas um pouco mais assistencialistas, vai ter maior ajuda do governo para os cidadãos, inclusive o Biden já entrou querendo aprovar mais um outro pacote de 1,9 bilhões de dólares, aumentando o valor do cheque estímulo. O Obamacare, né, que é a lei de plano de saúde, eles devem aumentar, pelo menos é uma das metas dele. Todo esse intervencionismo na economia, lembrando que a gente vive um momento de pandemia, então é até justificável quando você tem, tanto é que o Trump ampliou bastante o gasto público aqui nos Estados Unidos, em virtude da pandemia. Eu não diria que é de todo ruim, mas temos que ver que isso também vem uma consequência, né? Porque logo vamos superar essa questão da pandemia, vai ter a vacinação, o problema é continuar com essas políticas, às vezes, muito intervencionistas. Por isso, acaba prejudicando a liberdade econômica, a livre iniciativa e a meritocracia. E a América foi fundada em cima disso, né? O capitalismo americano é exemplar. E eu, sinceramente, sou contra esse tipo de postura. Vamos ver, vamos acompanhar de perto o governo de Joe Biden, o mundo inteiro vendo, mas o que a gente espera é sempre, não é nem ser otimista e nem ser pessimista, é ser um realista esperançoso. Então, essas são as minhas dicas, minha opinião, na verdade, desse cenário e do Joe Biden. Mesmo assim, como eu disse sempre, eu sou mais ligado, tenho uma visão econômica mais ligada aos republicanos, mas torço muito para que o Joe Biden faça um bom governo, que a economia americana se recupere dessa pandemia, que o mais rápido possível consigamos aí tocar nossas vidas e projetos e crescer, prosperar aqui nesse país abençoado que é os Estados Unidos da América. Muito obrigado, um forte abraço para meus amigos e, como sempre digo, vamos em frente! Então é isso, esse foi o Papo Sem Censura de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscreva aqui no canal, é muito importante que você dê essa força pra gente, se inscreve aqui no Guia Brasil América e continue acompanhando, teremos mais bate-papos como esse, sensacionais com Abel e com Góes. Ficamos por aqui, um ótimo fim de semana a todos e tchau, tchau.